que agora é durante a entrevista, chegou o dia. O que você vai fazer? Vamos lá, gente. Acorde tranquilamente e tente chegar com pelo menos meia hora de antecedência na entrevista, tá? Isso é o ideal. Se você for fumante, o ideal é que você ou não fume pelo menos, né? Porque as pessoas ficam um pouco, queiram ou não, ficam um pouco ainda do hálito, então ou você tenta não fumar antes da entrevista, ou se não aguentar, porque alguns dizem que na hora ajuda, tenha sempre a balinha, né, para você chupar antes de entrar. Seja cortês, lógico, com todos. Não cruze os braços, gente, olha, não cruze os braços na hora da entrevista, assim, nunca. Inclusive, aqui eu quero dar uma parêntese, não sei se já ouviram falar, esse aqui é um livro que eu recomendo, que é A Linguagem Corporal do Trabalho, muito interessante. Inclusive eu tenho um outro também. Então, o outro livro é O Corpo Fala, de Pierre Well, que também explica assim, nessa comunicação não verbal de gestos nossos que fazem muita diferença na hora de conversar com uma pessoa, que é aqui o olho no olho, que é muito importante, né? Que mostra também a forma de expressão, de mão na cintura, os braços cruzados. Então é interessante, se vocês puderem, né, leiam sobre isso, porque o braço cruzado, a feição do rosto, isso pode mostrar, né, que você está desinteressado ou que você não está entendendo nada. Então tome muito cuidado com essas expressões. Então, mas o braço cruzado nunca, tá bom? Tenha postura ao sentar-se, claro. O homem normalmente ele senta, porque o homem pode cruzar a perna assim, não tem pendente não, pode cruzar a perna. A mulher quer que tenha mais cuidado, somente se for de saia, alguma coisa, né? Seja claro, objetivo, sempre, né? Não que você vá falar sim, talvez, não, porém. Não, mas seja claro, seja natural. Olhe bem nos olhos, no caso, não, se for uma pessoa recrutadora é mais fácil, mas às vezes tem mais de um dentro da sala. Tente falar e olhar para ambas as pessoas, tá? E o que é que você vai falar? Olha, cada empresa, cada pessoa, cada recrutador tem o seu jeito, as suas técnicas, as suas pegadinhas, mas tente ser o mais natural possível. E quando eu falei para vocês de vocês estudarem empresa, isso é importante, porque provavelmente eles vão perguntar para vocês o que você sabe da nossa empresa, você conhece a nossa empresa, e aí você pode falar que conhece, que entrou no site, que viu, ou que viu uma notícia interessante, que por exemplo, eu vi que vocês lançaram um produto ontem, eu achei muito bacana, meus parabéns. Então assim, mostrar que realmente você estudou a empresa, tá? Às vezes eles falam assim, eles podem perguntar, fale sobre você. Essa é uma pergunta bem complicada, né? Mas se for falar isso, fale o mais natural possível, tá? Eu sou Ângela Scorsin, sou uma pessoa alegre, bem disposta e que trabalho, tenho filhos, no final de semana eu gosto de ler, né? Sair com os amigos. Assim, claro, não se prolongue, né? Porque quanto mais se prolonga, você vai falando muitas coisas que às vezes não precisa falar, tá? Então, de repente, já faça esse discurso em casa e bem objetiva antes de chegar na entrevista. Outra pergunta que eles podem fazer qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Sei lá, seu ponto forte eu sou organizado, eu sou bem assídua, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que dificilmente chega atrasada em qualquer lugar, eu sou muito rígida com o horário, sou muito proativa. E meu ponto fraco é que eu sou uma pessoa que eu sou difícil, assim, eu não consigo dizer não, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo dizer não. Ou se você tem alguma dificuldade, olha, eu não sou muito organizado, né? Seja franco, não precisa falar muitos não, mas seja franco, tá bom? E como eu falei, né, olhar sempre nos olhos, tá? Próximo slide é o seguinte, é o depois. Então você fez a entrevista, ficou maravilhoso, se comportou bem,
agradecer a oportunidade e ele vai dizer que vai te ligar depois. Ótimo, vai para casa direitinho e vamos lá. Aguarde pelo menos 3 dias, tá? 3 dias antes de ligar para o recrutador para saber de resultado. E eu vou explicar o porquê. Num processo de seleção, dependendo do processo de seleção, que são muitas pessoas, então leva um tempo para o gestor, para o recrutador poder fazer essa análise, e aí depois essa análise vai passar para o supervisor dele, o supervisor ainda vai olhar para depois passar para o diretor, por exemplo. Isso leva tempo, gente. Como a gente, como secretária, a gente sabe, esses processos levam tempo. Às vezes leva tempo porque chega o diretor, tá viajando, e às vezes as viagens demoram, 3, 4 dias, então só aí já foi quase uma semana, tá? Então, é por isso que existem tantos processos que eles demoram a te dar um retorno. Agora, se nesse inteirinho, por exemplo, você estava pleiteando uma vaga na área de informática e você concluiu um curso lá muito, assim, com MDS, não sei das quantas, enfim, um curso muito bacana, que vai te dar um diferencial no teu currículo, aí sim você pode ligar e comentar, olha, eu fiz um processo seletivo para a vaga tal, consegui concluir um curso tal, e eu gostaria que você acrescentasse ele, por gentileza, para o recrutador, né? Ou seja, vou mandar, substitui por gentileza esse currículo que está aí por esse currículo novo, tá? Porque esse vai estar atualizado com esse curso que é um diferencial para a vaga. Aí, beleza, aí você pode fazer isso, né, no dia seguinte, se for o caso. Vamos lá. Se a resposta for assim, bingo, você foi escolhido para a vaga, parabéns, vá lá e faça o seu melhor, tá certo? Agora, se a resposta for não, você que ligou e falou que a resposta, né, não foi selecionada e tudo mais, olha, eles não falam, alguns podem até falar, mas normalmente a maioria não fala quando você pergunta o porquê, tá? Eles simplesmente vão dizer que o perfil não estava adequado para a vaga, enfim. Você agradeça a oportunidade, e aí não fique assim, triste ou com raiva. Apenas, gente, reflita, porque olha, eu passei no começo, assim, lá no começo, quando a gente não tem experiência, eu ficava triste, às vezes tem gente que chora, eu já chorei. Mas depois você vai aprendendo que você tem que refletir, que às vezes é uma palavra, né, que você falou, um gesto que você fez que realmente te eliminou. E você daí tem que tentar voltar e ver se aquilo realmente foi aquilo para tentar melhorar nos próximos. Então, eu vou dar um exemplo, meu exemplo, por isso que eu estou passando a minha experiência aqui para vocês. Eu perdi uma vaga numa determinada empresa uma vez, ou seja, fiz um processo seletivo e fiquei entre os terceiros lugares, ficamos em 3. E na última entrevista, que é a entrevista geral, ou seja, na época eu participava de um comitê de secretariado do Distrito Federal e sempre fui muito empolgada com esse comitê, sempre muito empolgada, porque a gente fazia muito bacana, fazíamos palestras, ajudamos outros profissionais e também sempre tive muita vontade de ser docente, de justamente multiplicar o que eu estou fazendo agora, a minha experiência com outros profissionais. Só que aí na hora eu me empolguei, porque eles vão falando para você, eles vão te fazendo uma forma com que você vai te pegando, entende? Então assim, quando ela viu lá que estava no meu currículo, e ela perguntou, esse comitê, eu vejo que você passa por esse comitê aqui, o que você faz lá? E eu fui me empolgando, falando e tudo mais, que a gente fazia isso, aquilo. E eu achei que, comentando isso, talvez, a participação no comitê, a participação organizando eventos, que eu estava querendo, né, para frente, ser docente da área, tudo. A gente fala com empolgação, achando que aquilo vai ajudar.
Só que depois eu refleti, pensando, conversando com uma pessoa ou outra, enfim, com outros amigos, eu vi que não. Porque, na verdade, a gente tem que pensar como gestor. O gestor, na verdade, ele é meio egoísta. Ele quer contratar você para ele, para a empresa. Ou seja, normalmente você tem que ser ali, ficar focado para a empresa. Se ele pensar, não, ela participa de um monte de coisa, tudo, ela não vai ter tanta disponibilidade para a gente. Ou, quando eu comentei que queria ser docente, eles podem ter pensado, não, de repente ela vai conseguir querer dar aula, ele não vai dar certo, vai querer sair mais cedo. Então, assim, eles são meio egoístas nessa parte. E a gente tem que compreender que se a gente, de repente, está do lado dele, no lugar deles, será que a gente também não ia querer? Então, essas reflexões me ajudaram a sempre melhorar nas próximas entrevistas.